No Instituto Salto Quântico está acontecendo há quase 3 décadas um fenômeno único na história da humanidade, o fenômeno das não-mortes. O Instituto Salto Quântico é um grupo de espiritualidade cristã que foi fundado em 1988 pelo líder espiritual e médium Benjamin Teixeira, no extrafísico de existência. Veja você que o Instituto Salto Quântico não é uma nova religião. É um instituto de espiritualidade cristã, cuja filosofia pode ser seguida por pessoas com ou sem religião. A vivência da espiritualidade com ou sem religião é a proposta do Instituto Salto Quântico. O fenômeno das não-mortes recebeu esse nome porque há 28 anos nenhum dos integrantes de nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual desencarnou. Nós já sabemos de pessoas que se desligaram das reuniões mediúnicas e que desencarnaram, já fora da proteção das não-mortes. Mas as pessoas que permanecem no grupo, que ingressam no grupo a qualquer momento, são 28 anos de trabalho, essas pessoas estão sob uma proteção especial que simplesmente suspende mortes. Há dados na literatura provenientes de instituições sérias como a CIA e a ONU, indicando que a porcentagem de morte esperada em qualquer agrupamento humano gira em torno de 1%. Contrariando todos esses estudos populacionais, no Instituto Salto Quântico, desde sua fundação em 1988, nenhum participante das reuniões mediúnicas sob supervisão do médium Benjamin Teixeira de Aguiar morreu enquanto estava participando dessas reuniões. E simplesmente esse índice está zerado na nossa instituição há 28 anos. Para que a gente possa ter uma ideia melhor, mas ainda muito modesta, sobre o quanto é impossível ninguém ter morrido, nós precisamos começar a olhar a probabilidade. Carlos Araújo, que atualmente é diretor do Departamento de Estatística do Instituto Salto Quântico, trará os resultados desse novo estudo científico. A probabilidade P de ninguém ter morrido é de 0,000000001%. Isso mesmo, são 7 zeros depois da vírgula, 1%. Essa probabilidade, Carlos, é tão baixa que o cérebro humano tem dificuldade para processar, tem de 1988 a 2016. A chance de não ter morrido ninguém é de 1 em 11 bilhões, 88 milhões, 477.082, ou arredondando, uma chance em 11,1 bilhões. Vamos tentar traduzir o que quer dizer uma chance em 11,1 bilhões. Se pudéssemos dividir a população da Terra em 11,1 bilhões de grupos idênticos ao grupo em estudo, este evento estaria ocorrendo somente em um grupo. O grupo coberto pelo fenômeno das não-mortes tem atualmente 232 participantes. E para termos 11,1 bilhões de grupos com 232 pessoas, o planeta Terra teria que ter uma população mundial de 2,6 trilhões de habitantes. Ou seja, a Terra, ao invés dos atuais 7,4 bilhões de habitantes, precisaria ter 2,6 trilhões de habitantes. Portanto, podemos concluir que na prática é matematicamente impossível acontecer este fenômeno. O fenômeno das não-mortes é impossível no campo da casualidade, porque um evento tão contrário ao que é observado para agrupamentos humanos não pode ser casual. Ele tem que estar não no campo da casualidade, mas no campo da causalidade. Há necessariamente uma causa regendo o fenômeno das não-mortes. E qual causa pode reger um fenômeno dessa magnitude? Qual causa rege a hora da morte? Quem acredita em Deus e quem tem noções mínimas de teologia sabe que Deus, e apenas Deus, rege a hora da morte. Claro que quem ainda não acredita em Deus pode querer discordar, mas então vai ter que apresentar uma explicação plausível para o fenômeno das não-mortes, ou terá que se render aos fatos. Depois do estudo que foi feito, o estudo matemático, nós tivemos mais clareza
do que está acontecendo, porque antes a gente já sabia que estava acontecendo, mas como eu sou da academia, a gente sempre quer uma prova mais concreta. E mais concreta do que a prova que esse estudo nos traz é a prova de que algo muito fantástico está acontecendo, porque não poderia estar acontecendo. A matemática diz que não poderia estar acontecendo. Até para nós próprios que estamos protegidos, né, pelo fenômeno das não-mortes, para que nós pudéssemos enxergar. Existe, é incontestável, são 28 anos que ninguém desencarna frequentando as reuniões mediúnicas do salto quântico. Ao lado desse fato, as pessoas escapam de acidentes surreais. Isso tudo conforma de que existe uma proteção divina e que essa proteção é inconteste. O nosso agrupamento hoje é composto por 230 pessoas. Temos um núcleo central aqui em Aracaju, Sergipe, mas temos mais 2 núcleos nos Estados Unidos, em Bethel, e em Recife, Pernambuco. E também essa proteção se estende para essas outras mediúnicas de enfermagem espiritual, embora menores do que aqui no núcleo central. As pessoas que compõem essas mediúnicas dão seu testemunho publicamente diante de câmeras, né? Isso é registrado em vídeo, é publicado na internet. Já está sendo provado, já está sendo aquilatado por depoimentos de profissionais idôneos. PhDs, magistrados, psicólogos, advogados, empresários, pessoas bem-sucedidas em suas áreas de atuação que não colocariam sua imagem em risco, não atestariam a autenticidade desse fenômeno, dando o seu testemunho de que ninguém desencarnou nesse período, durante o tempo em que essas pessoas estão aqui, naturalmente. Não soube de nenhuma morte. Não. Também não. Não. Eu, como desembargadora, né, como juíza criminal, que fui muito tempo, durante 12 anos da minha vida, temos a prática de colher depoimentos de pessoas, de réus, de testemunhas todos os dias. Então nós temos aquela convicção da pessoa que está fazendo aquele depoimento, daquela autenticidade daquele depoimento, de métodos que são usados na hora que como a pessoa está falando. Então, além de ser profissionais idôneos, pessoas que não tinham por que estar fazendo uma alegação falsa, esse depoimento, a maneira como é feita as perguntas, a maneira como as respostas são colocadas e que estatisticamente é fácil de verificar. Só é a gente olhar, verificar que realmente não houve nenhuma morte no Instituto Salto Quântico enquanto pessoas. A ação normalmente do ser humano é negar o que não entende, é minimizar, é banalizar ou simplesmente ignorar. Nós mesmos, quando tivemos notícia desse fenômeno, tivemos nossas resistências, nossas dificuldades. Conhecemos as pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos, nós mesmos testemunhando que ninguém desencarnou nesse período. Para nós mesmos, isso é difícil de processar. Como assim? Como entender que num grupo atualmente com 230 pessoas, ninguém desencarna? A vida física sendo tão frágil. Podemos ter um AVC a qualquer momento, sofrer um acidente automobilístico, enfermidades de todas as ordens com esses vírus, superbactérias. Para morrer basta estarmos vivos. Assusta, eu acredito, muita gente, justamente por não ter precedentes como você juntar a espiritualidade com uma ciência como a matemática. São coisas que as pessoas se acostumaram, né, a ver como coisas até opostas, como se a fé não fosse algo racional, como se a fé não fosse algo lógico. E ele é uma prova de que, na verdade, sim, nós somos seres espirituais, nós estamos aqui sob uma proteção divina. Para quem acredita e para quem ainda não acredita em Deus, o fenômeno das não-mortes é uma prova matemática da existência de Deus. Eu creio que outros estudos ainda sejam necessários sobre o que é que este fenômeno traz de efeito para as pessoas. Acho que caberia aí uma tese de doutorado para estudar esses efeitos. Como dizemos no meio científico, temos um dado. Essa assinatura de Deus acontece apenas no Grupo de Espiritualidade Cristã Instituto Salto Quântico e nesta fase
da humanidade. Um fenômeno sem precedentes, sem igual na história das religiões, na história da espiritualidade. Acidentes continuam acontecendo, enfermidades, nós temos vários casos relatados no nosso site. Os riscos de morte nos rondam, a todos nós do grupo, mas de forma divina ou sobrenatural, não registramos mortes aqui no nosso agrupamento espiritual. A impossibilidade matemática de todos esses fenômenos impossíveis, pouco prováveis, estarem acontecendo ao mesmo tempo com um grupo específico, ela torna esse evento ainda mais extraordinário. Curas extraordinárias e salvamentos extraordinários acontecem em muitos agrupamentos de espiritualidade ou mesmo religiosos, mas em 100% dos casos, garantindo 0% de morte durante 28 anos, a começar pelo primeiro acidente descrito, que foi com o próprio líder espiritual do grupo, Benjamin Teixeira de Aguiar. Então, alguma coisa muito diferente está acontecendo nesse grupo de espiritualidade. Acontece em outros? Acontece. Deus não pertence a nenhum grupo e a nenhuma religião. A pergunta não é uma questão de pertencimento, a pergunta é uma questão de por que esse grupo está com um fenômeno não descrito para outros? Por que um fenômeno tão intenso como o fenômeno das não-mortes, com 0% de morte durante 28 anos? Esse é o ponto. Por que nesse grupo e por que 0%? Qual é o sinal que o céu está nos enviando? O que é que nós temos que aprender com isso? Deus, obviamente, está em toda parte. Mas por que essa assinatura tão especial apenas sobre o trabalho de Benjamin Teixeira de Aguiar? E nós proporíamos algumas respostas. A primeira, mais óbvia, é endossar o discurso canalizado por Benjamin Teixeira de Aguiar e toda a linha de pensamento espiritual cristão, por ele fundada, em sinergia com o espírito Eugênio Aspásia e uma pleiade de espíritos guias de coletividades. Uma análise ainda que rápida sobre o trabalho de espiritualidade que Benjamin Teixeira de Aguiar realiza traz as mudanças de paradigmas que acarretarão as verdadeiras e profundas mudanças civilizacionais. Mudanças estas que são estritamente necessárias para a evolução espiritual do planeta e para a sobrevivência da humanidade na Terra. Por isso, a especial assinatura de Deus. Se Deus está assinando esse discurso, significa que é um discurso que está em sintonia com os movimentos evolutivos planetários. É o que mais a humanidade precisa ouvir nos dias de hoje. É sabido, né, qualquer pessoa que tenha conhecimento do aspecto ou do tema, né, da religião, religioso, vamos dizer assim, a gente sabe que a morte é um assunto de Deus. A extensão da vida, não vamos dizer a morte, né, a extensão, porque a gente pode até eliminar uma vida, né, encurtar a vida de alguém, mas estender a vida de alguém não está ao nosso alcance. Tem que haver aí um poder superior a isso. Esse poder superior, ou essa origem superior dessa mensagem, né, que o Instituto Salto Quântico divulga. E disto decorre que o fenômeno das não-mortes acontece de Aguiar. Fenômeno para os dias de hoje, para salvar as pessoas mesmo. Vemos riscos de autoextinção por toda parte. Terrorismo, desequilíbrios ecossistemáticos. Porque a gente está num mundo agora que está muito fácil se perder num relativismo, em discursos vazios, que as pessoas estão se aproveitando dessa onda de pessimismo, que nós estamos aqui soltos. E há muitos interesses nisso, que nós estamos aqui soltos, então cada um faz o que quer, como quer. E esse fenômeno nos chama a responsabilidade. Se ele está acontecendo aqui, então naturalmente é um endosso, é uma lógica, né? É um endosso do que é dito aqui. Encontro aos dados matemáticos que são expostos. O ponto, então, é o que poderia explicar 0% de morte. Ninguém morre. Ou será que algum fator ligado à matéria? Genética, por exemplo, os genes poderiam explicar o fato de ninguém morrer? Longevidade não é tão explicada assim pelos genes. Tanto é que gêmeos univetelinos não morrem necessariamente no mesmo dia e na mesma hora. Há estudos mostrando que, em média,
há uma diferença de 30 anos de morte entre um dos gêmeos univitelinos e o outro. E ainda que fosse os genes, seria o quê? 223 mutantes, ou atualmente já são 230 mutantes, né? Se a gente explicasse por aí, a gente teria que voltar ao início da questão. Qual a probabilidade dos 223, ou agora mais ainda, 230 mutantes estarem reunidos nesse mesmo grupo de espiritualidade? Você não tem como rebater de forma racional, que é justamente os argumentos que geralmente se usam contra a espiritualidade, que é uma coisa irracional, que é uma coisa de Deus, né? As pessoas que colocam, né, que é uma coisa que não pode ser provada, que é uma coisa que é abstrata demais, que não é algo concreto, que você não pode apalpar, que não pode... E aí vem um fenômeno desse e usa a matemática para falar de Deus. Um aspecto muito curioso sobre o fenômeno das não-mortes é que, primeiro, é um fenômeno contínuo. Desde 1988 que ele acontece. Nós descobrimos em 2010. Mas o que está implicado nesse fenômeno? A certeza da morte, isso é uma certeza para qualquer ser humano, e as leis de probabilidade matemática. Dois fatos que são inquestionáveis. Eles foram interligados para gerar esse fenômeno, para a inteligência do ser humano da atualidade, que é muito racional, muito objetivo. O fenômeno das não-mortes são dados. É matemática e morte. É impossível negar. A racionalidade tem que se render a esses fatos. É um fenômeno peremptório, impactante e indiscutível. Morte é a única coisa que é certa. E morte a gente não pode esconder. Não é que ninguém nunca vai desencarnar, porque isso não seria nem lógico a gente dizer. Hoje, amanhã, daqui a pouco, alguém pode desencarnar, mas isso não vai mudar o que já aconteceu até agora. Em si, ele implica a existência de Deus. Quem mais poderia estar à frente de um fenômeno como esse que não a inteligência maior que move todo o universo? É uma prova matemática, lógica, que em si fala dessa realidade, da espiritualidade de Deus. É uma coisa assim revolucionária. Se nós formos, por exemplo, buscar na memória quantas pessoas morreram em outros agrupamentos familiares, entre amigos, entre profissionais, colegas de trabalho, no meio acadêmico, nós vamos contar algumas mortes aí, num período até mais reduzido do que esse. Se formos considerar 28 anos, será um número bastante alto de mortes. Seria um grupo não sedentário. O grupo é sedentário. Seria uma questão de qualidade de vida. Qualidade de vida como? Morando numa capital brasileira e com problemas normais de capital. Qual qualidade de vida? Idade? Não. A faixa etária que prevalece no grupo tem maior chance de morrer. Não são crianças, não são adolescentes. Prevalecem adultos em idade mais propícia ao desencarne. Então, ligado à matéria, não seria possível explicar. No Instituto Salto Quântico, nós seguimos uma disciplina de rotinas espirituais. Nós vivenciamos a nossa espiritualidade de uma forma muito intensa. E isso sim, é cientificamente comprovado que melhora a qualidade de saúde, melhora a qualidade de vida em termos de parâmetros como ansiedade, redução de ansiedade e qualidade de saúde física também. Mas desde quando apenas fatores de saúde ligados à saúde fazem com que ninguém desencarne? Então, em 28 anos, não ter ninguém desencarnado num grupo de pessoas grande, como é o grupo de pessoas, né, que frequenta as reuniões mediúnicas do Instituto Salto Quântico, é algo fantástico. A gente fala, não é possível, tem que dizer, está acontecendo. Se está acontecendo, é algo que não é daqui, que é sobrenatural, que vem do céu, que é a mão de Nossa Senhora sobre a nossa casa. E se nós pudéssemos provar que Deus existe? Está provado. O fenômeno das não-mortes é a prova matemática da existência de Deus. E o líder dessa instituição, que tem esse endosso, e justamente esse líder, ele fala que não é a religião que vai nos salvar, essa ou aquela, que não é esse ou aquele grupo, que Deus não tem
os escolhidos, esses vão ser salvos, os outros não vão ser salvos. É justamente esse líder que fala, que traz essa mensagem de respeito universal, de amor, de solidariedade. Não é à toa uma coisa com a outra. Tinha uma lista de pessoas marcadas para morrer. E uma dessas listas eu estava, porque eu fui a juíza que tinha decretado a prisão desse, que estava na condução desse processo, onde envolvia pessoas. Tinha essa lista, é fácil de ver, porque se colocar na internet, colocar lista de Floro Calheiros, aí está lá o nome dele, o meu nome e o nome do meu esposo, que é procurador de justiça e que também ele dizia que ia matar. São uma lista de 7 pessoas ou 6, mas está lá. E falando e todo mundo dizia como era que eu tinha coragem, porque ele tinha cometido vários crimes, era de uma organização criminosa e foi a única juíza, que decretei a prisão dele. Então isso foi surpreendente. Eles estavam aqui em Aracaju, tinha mais ou menos um mês ou 15 dias que eles estavam alojados e eles tinham, eu acredito, que tinha uma sequência, entendeu? E que ia ser primeiro ele e depois os outros. E aconteceu dessa forma como foi. É muito mais, vai muito além da preservação da vida física, porque o fenômeno das não-mortes nos traz vida, mas vida em abundância e vida em todos os sentidos. Não é uma questão de vida física, mas de um desabrochar espiritual de toda uma coletividade humana, que vem através dessa assinatura das não-mortes, dessa assinatura sobre o trabalho de Benjamin Teixeira de Aguiar e sobre a mediunidade dele. E dá mais uma evidência de que isso é realmente espiritual, de que Deus quer que isso chegue às pessoas dessa forma, Porque Deus é isso, Deus é amor. Isso é um exemplo, de exemplo do que Deus é justo, Deus é amor, Deus não vai excluir um ou outro. Há uma coerência muito grande. Se você for ouvir o discurso, você percebe essa coerência, inclusive entre o fenômeno e o que o grupo traz, de vanguardismo, de respeito a todas as diferenças, todas as minorias. Traz no seu âmago a quebra de preconceitos, a quebra de paradigmas, é muito revolucionário nesse sentido. Então a mensagem que ele traz é muito forte, muito importante e, na verdade, essencial, para a sobrevivência mesmo da Terra, da espécie humana, dessa transição que nós estamos vivendo. Então tudo no meu ponto de vista, exatamente por causa tudo se encaixa nesse sentido. É uma misericórdia grande demais, porque para nós que estamos aqui, porque nós é como se assim não temos desculpas mais, Então eles é uma misericórdia deles. Depois do fenômeno das não-mortes, eu tenho convicção da existência de Deus e principalmente de que o Instituto Salto Quântico é esse ponto de luz que foi escolhido no planeta Terra para dizer às pessoas que Deus existe, que a espiritualidade maior atua sobre nós, de que nós somos protegidos, de que se nós estivermos alinhados e estivermos alinhados com o bem maior, essa proteção chega. O discurso em si bastaria se a gente tivesse um nível de fé que nós estamos tentando desenvolver, e eles com essa misericórdia toda, com esse respeito todo, ao nosso nível humano, com a nossa fé tão pequenininha. E a sensação maior que o fenômeno me traz é uma espécie de alicerce, um alicerce para a nossa fé, que ainda é tão fragilizada. É uma misericórdia e uma responsabilidade ao mesmo tempo. Nós não temos como questionar isso. Temos o dever de buscar, nos inteirar do que está acontecendo, por que esse discurso foi assinado. Aqui muito é dado, muito será pedido. Aplicar quanto possível, claro que passando sempre pelo crivo da própria consciência, mas negar, simplesmente dar as costas, ou pior, atacar o que está sendo realizado, atacar essa obra, isso é uma atitude, no mínimo, perigosa, poderíamos dizer. E, por fim, também uma prova de autenticidade para as mensagens marianas, mensagens de Maria Santíssima, que nós consideramos um Cristo também, a mãe da humanidade. Benjamin Teixeira de Aguiar, nosso líder espiritual, recebe mensagens semanais da mãe da humanidade, com a intermediação do Espírito Eugênio Aspásia,
E essas mensagens são dirigidas à humanidade inteira, não só ao nosso grupo. Nós temos o privilégio de recebê-las em primeira mão. É um selo de autenticidade não só para as mensagens semanais, mas também para as descidas de Maria Santíssima. Ela prometeu descer uma vez ao ano e nós não temos como negar que ela desce mesmo. Nós passamos por uma quadra crítica da história da humanidade, nações contra nações, civilizações contra civilizações. É preciso que a Mãe da Humanidade desça para que, com a sua vibração de pacificadora, o padrão vibratório da humanidade se eleve um pouco. E com a sua exalação de amor infinito, de pacificação dos ânimos, de uma forma mística, espiritual, que nós não temos como conceber, o padrão vibratório da Terra se eleve um pouco e com isso nós evitemos o Armagedon. Em termos práticos, o fenômeno das não-mortes e o Instituto Salto Quântico trazem para você uma proposta de uma nova vida. Você que assiste esse vídeo agora, não o assiste por acaso. Você pode vivenciar a sabedoria que está nas mensagens de Maria Santíssima que estão no site. Nas psicografias e psicofonias do espírito Eugênio Aspásia e seus amigos espirituais. Em tempos de internet popularizada, você pode escolher estar nesse caminho. Sinalizado pelo fenômeno das não-mortes, trazido ao planeta pela mediunidade de Benjamin Teixeira de Aguiar, através de seu guia espiritual, o espírito Eugênio Aspásia, em nome de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.